Então, na questão 1, né? Deixa eu Isso. ver. Você... É por aí mesmo, né? Porque senão você não consegue nem calcular quem são os... Calcular probabilidade nenhuma, né? Porque a gente não sabe quem é o Mi e quem é o sigma 2. Sim. Então é por aí, tem que padronizar mesmo. Vamos ver. Acho que eu vou fazer o 1 e aí o 2 eu deixo para vocês fazerem depois. Porque Porque é eu bem tentei análogo. né? Que eu tentei fazer por um norte parecido por padronização de pigmento fazer muito errado. Professor, Oi. na verdade, eu consegui fazer a 1 e não consegui fazer a 2. Ah, é? Tá bom, então vou fazer os dois. Cara, na verdade, agora... Não, esquece. Fez muita diferença? Eu consegui. Esquece. Ah, tá. Demorou um pouco. Depois eu lembrei do quantio. Tá. Ah, beleza. Exatamente. Porque o que acontece, né? A gente sabe isso aqui, x normal... Ai, vai cair meu celular aqui. Peraí. Pronto. Bom, porque a gente sabe da questão, né, que x é normal, mi sigma 2. Aí o que acontece? Eu não consigo calcular essa probabilidade direto, porque eu não sei quem é o mi e quem é o sigma 2, né? Na hora que eu vou pedir, sei lá, o p norme no R, eu não consigo obter probabilidades assim diretamente. E aí a questão, né, bem como você falou, Iago, é mais para você padronizar mesmo, porque o que vai acontecer? Você tem que calcular qual é a probabilidade de que x esteja entre mi menos 2 sigma e mi mais 2 sigma. Então isso aqui vai ser... bom, como eu não sei a distribuição de x, né, eu vou tentar jogar para pelo menos uma distribuição que eu conheço, que é a normal 0, 1. Então eu posso escrever isso como P de mi... deixa eu botar para cá porque não vai dar espaço. P de mi menos 2 sigma. Aí eu vou subtrair mi, tá? Aí aqui vai ficar x menos mi. E aqui vai ficar mi mais 2 sigma menos mi. Então aqui vai embora. E aqui também. E para terminar a padronização, eu divido por sigma. Certo? A padronização sempre é para dividir pelo desvio padrão da variável que você colocou aqui. Essa lista, eu acho que está no Classroom, não? Tá no Classroom. Tá na pasta lista Carlos na atividade. É porque eu acho que às vezes fica um pouquinho bagunçado, né? Tem coisa que eu coloco na lista, tem coisa que eu coloco no Drive. Mas as listas que eu coloco no Classroom, né? Mas as listas eu estou colocando no Classroom. E as aulas e os slides eu estou colocando no Drive. Então olha o que aconteceu aqui, né? Aí agora sumiram todas as constantes que eu não conhecia, né? Então olha só. Do lado esquerdo ficou o quê? Menos 2, certo? X menos mi sobre sigma menor do que 2. E aqui eu sei que essa variável aleatória, x menos a sua média dividido pelo desvio, né, como x é normal, vai ter distribuição normal também. E a média de qualquer variável padronizada é 0 e a variância de qualquer variável padronizada é 1. Tá? Aí agora sim, porque eu já estou com uma distribuição que eu conheço, né, eu sei quem são todos os parâmetros relacionados a ela, tá? E eu também conheço os limites, né? Então, aí o que tem que fazer, né? Você tem que ir lá no pnorm, isso aqui vai dar a acumulada da normal no ponto 2, menos a acumulada da normal no ponto menos 2, né? E aí, para poder fazer a conta em si, né, é só... O que é isso? Que eu estava trabalhando com um arquivo. O pessoal da Fiocruz aí. Eu estava estou escrevendo os comandos todos aqui. Então eu tinha que calcular pnorm de 2 e subtrair de pnorm de menos 2. Se tiver ruim para ver, deixa eu ver se eu consigo dar Ctrl++. Hein? Por alguma razão os atalhos não estão funcionando. Os atalhos do teclado. O zoom in. O zoom in. Certo?
Aí o que eu vou fazer? Porque eu sei que se eu não colocar mais nada, é a normal padrão, né? Se eu não colocar os outros dois argumentos. Então deu, olha, 0,9544. Então 9545, né? Se eu for aproximar melhor. Então dá 0,9545, não é isso? É. Entendi. Tudo bem? Saquei. Aí pro outro é a mesma coisa, só que ao invés de dar menos 2 e 2, vai dar menos 3 e 3, tudo bem? Entendi. Essa é uma propriedade legal. Em geral, a gente dá ela como resultado dado, né? Mas é muito fácil de deduzir. Que quer dizer que se o x tem distribuição normal, então quase toda a massa de probabilidade do x está a 2 desvios da sua média, né? Ou a 3 desvios da sua média, então você tem quase toda a massa mesmo. Menos de 1% fica nas caudas. Então o desvio padrão ele é legal porque tem essa interpretação. Você pega o valor do desvio, multiplica por 2 ou por 3, você sabe que todos os valores que você for mostrar, quase todos, quase sempre vão vir naquele intervalo. Centrado em I, de tamanho 6 sigma ou 4 sigma, né? Vocês usam isso em FISESP? Pô, que legal! A gente chega a usar. A gente usa para comparar dado. Como vocês usam isso? Eu tenho curiosidade para saber como essas coisas aparecem para vocês. Para ver compatibilidade de dados, a gente vê se os dois, tipo assim, se eu tenho um valor nominal para gravidade, estou fazendo um experimento para gravidade, eu tenho um valor nominal da gravidade, certo? Se ele estiver dentro do valor entre o que eu achei e 3 sigma, eu posso dizer que o dado é compatível. Entendi. A gente usa muito isso em FISESP para ver se os dados são compatíveis, se o experimento foi feito corretamente. Mas eu lembro de ter alguma coisa com 2 sigma também, mas aí foi FISESP 1, isso foi há um ano, na verdade 1 ano e meio atrás, eu já não lembro. Mas eu lembro de até ter visto distribuição gaussiana, assim, como curiosidade para ver. Agora entendi. não lembro. A gaussiana é a mesma coisa que a normal, né? Aqui a gente fica chamando de normal, mas tem o mesmo nome. É legal isso. De TV vendo gráfico também, mas a gente geralmente usa ali, tem que estar entre o... Se tiver entre o valor que a gente achou e 3 sigma, mais ou menos 3 sigma, a gente considera que o dado foi compatível, que os dados são compatíveis. Aí você faz uma comparação ali, deixa eu ver aqui. Entendi. Você faz o que mesmo? Você faz se a... Calma, agora eu não lembro. Eu não sei explicar agora. Eu acho. Olha o que eu acho. Eu tava pensando em preparar uma coisa nesse sentido para vocês. Porque é uma aplicação que eu vejo. Eu não conheço muito de física. Eu só sei o que eu fiz em Física 1 há, sei lá, muitos anos. Quando eu tava. Eu fiz no Unificado, Física 1. Mas, enfim, tudo isso já tem tanto tempo que eu já esqueci. Mas uma coisa que eu vejo que eu queria fazer com vocês era um experimento para calcular a gravidade mesmo, porque a gente sabe que tem uma relação, eu acho que eu não sei se eu vou me lembrar, que é tipo, você pega um objeto numa altura e solta ele, aí ele passa por um movimento que é com aceleração constante, né? Aí acho que tem uma coisa do tipo, você joga numa altura h, né? E isso descreve. Aí você tem. Como é que era isso? H. G. Era uma relação quadrática, que eu não lembro agora. De movimento uniformemente acelerado, não é? Olha, acho que a gente já fez. Eu lembro que teve um experimento que eu tive que lançar 120 vezes uma bola. Eu ia tentar fazer isso. Como é que vocês fizeram para fazer a marcação certinha? Tipo, para minimizar erro de medição? Não era sozinho, era em grupo. Então, uma pessoa lançava a bola, outra pessoa marcava o tempo. Mas também foi o primeiro experimento a ser feito, era o que mais teve erro. Entendi. Pois é, eu tava pensando em fazer isso, porque o que acontece... Vocês lembram qual é a relação que leva entre o tempo e a altura da bola? A equação? É que eu não lembro mais. Era alguma coisa tipo S igual a S0 mais... V0T mais meio aceleração de GT ao quadrado.
Aí Isso, a gente né? está considerando que você... Aí os erros já começam ali, né? Você considera que lança do repouso, geralmente você não está lançando do repouso, você acaba pondo um pouco de velocidade. Mas Sim, a gente sim. considera que Mas lança vocês do jogavam repouso. sempre da mesma altura ou de alturas diferentes? Eu acho que foi da mesma altura. Ah, Era da mesma altura. Eu saquei. lembro Porque que eu olha, fiz 120 vezes, eu fiz uma bateria de 120 e uma de 60. Então, na verdade, era para mostrar que tinha diferença no erro. Entendeu? aham. Acho que eu lançava da mesma altura dos dois, mas aí você ia vendo que quanto maior o número de variáveis, menor ficava o erro no fim. Maior o número de vezes, menor ficava a dispersão, eu acho. Ah, entendi. É porque um jeito de resolver isso estatisticamente é você olhar como T e S, né? Como S em função de T. E aí a gente sabe que é quadrático por causa da física. Mas eu, como estatístico, tipo, eu não sei justificar por que deve ser quadrado. Assim, tipo, eu consigo entender movimento que é uniformemente acelerado, blá blá blá. Só que, assim, para mim é uma hipótese muito forte você simplesmente supor que é uniformemente acelerado sem fazer o experimento. Então, na estatística, a gente pode escrever S como, sei lá, um beta 0 mais beta 1 de T mais beta 2 de T ao quadrado. E esses caras são parâmetros, tipo o μ e o sigma da normal. E aí você estima esses caras, são 3 aqui no caso, né? Aí o que você pode fazer é olhar para diversas posições. Então você olha para a posição 1, para a posição, sei lá, S igual a S1, S igual a S2, S igual a S3. Você olha para várias delas e você olha o tempo e você marca o tempo. Então, como a relação é quadrática, vai acontecer algo assim. Só que os pontos não vão estar alinhadinhos, porque tem erro, vai estar mais ou menos assim. Sim. Aí o que acontece é a gente vai supor, na verdade, a gente definir uma variável aleatória S como sendo beta 0 mais beta 1t mais beta 2t ao quadrado mais um erro, né, Sim. associado, vou colocar aqui um i embaixo, em que o i é a unidade de medida. E esse erro, a gente supõe qualquer coisa que tenha média zero, por exemplo, normal 0, 1, ou normal 0, sigma 2. Então isso aqui cai no modelo que a gente vê na estatística, a gente vai ver na segunda parte do curso. E aí você consegue, com uma amostra de S e de TI, né? Faltou o T aqui. E de TI você consegue estimar quem são esses caras, quem é o beta 0, quem é o beta 1, quem é o beta 2. E aí, enfim, isso daí serviria para uma pessoa que não tem a menor ideia, que nem eu, né? Como justifica essas equações, mas olhando experimentalmente, daria para ver que estaria razoavelmente bem aproximado por uma função quadrática. E aí é bem legal, porque você pode fazer com quadrática, com cúbica, com linear, e aí você vê que a linear não vai captar, provavelmente não vai captar bem, e a Geralmente cúbica a vai ficar gente redundante. fazia experimentos em que o negócio era linear. Eu lembro de fazer aproximação linear. Ah, Mas eu lembro, a gente fez um experimento também que achava o valor da gravidade e aí comparava os dados com os outros grupos da turma. Mas eu não entendi. lembro agora o que é. Poxa, isso era legal. Depois eu devia ver com alguém que tenha material de FISESP para pegar isso e tentar reproduzir. Os sites são públicos, é só procurar FISESP para FRJ que você tem acesso. Igual pro BEST. Igual para o BES. Ah, beleza, eu vou catar lá. É interessante. Ah. Bom, beleza. Alguém mais tem mais alguma coisa? Mais alguma questão? Deixa eu jogar para. Em relação à lista, não. Eu só fiquei em dúvida, né? Nem em relação à lista, mas em relação a usar a P-norm no R, que eu achava muito. O que eu queria, em vez de fazer a padronização direta, eu queria usar pelo P-norm. Uhum. Só que tinha algumas condições que, por exemplo, se fosse menor ou igual a 4, por exemplo. Eu não sei como é que faria isso no P-norm. Se eu faria a P-norm de alguma coisa menor que 4, eu não sei como ficaria isso. Você quer calcular qual probabilidade? É uma probabilidade que era. Deixa eu pegar a lista aqui. Tá. Porque vai depender dos parâmetros, né? Eu acho que era uma coisa que eu estava falando, era que assim, se você não der os outros dois parâmetros, ele vai supor que é 0,1, entendeu? Entendi.
Não sei se é essa a Não, sua não. dúvida. Se eu quiser uma Não, normal, não. isso aqui é normal Mi0 e variância e desvio padrão 1, né? Então Mi0 Sim. e desvio padrão 1. Mas é uma normal que já dava, você já tinha os valores da Ah, média de padrão. deixa eu Por rodar aqui só exemplo, para vocês verem a que vai dar a mesma 4B. coisa. Tá? Por exemplo, a 4B. Dessa mesma lista. 4B não, 4C. Opa, Isso, dessa mesma lista. vamos ver. Você 4. pode calcular normal, fazendo padronização. Aham. Ah, essa aqui, né? Nossa, Isso, ficou. é a segunda B no caso. É, Essa aqui? que ele E fala, tem... calcule P, N, a segunda B. Ele te Ah, permite que consegue desculpa. achar os outros valores. Eu aqui eu botei errado. Eu falei segunda B, é porque deveria ser um C e eu coloquei errado. Tá, supõe que valores que foram testados independentemente 30 dessas amostras, seja N o número de amostras. Aí você encontra tudo direitinho, no final ele quer usar. Beleza, você sabe que é binomial, você vai saber a esperança. Você vai fazer a Aham, aproximação da normal pela binomial. isso. Aí Aí você você não. acha os valores, você encontra o P. Isso, exatamente. Mas a sua dúvida foi o quê? Como é que eu, por exemplo, ele quer a probabilidade, o P norm, usar, por exemplo, eu quero usar a P norm nessa questão. Uhum. Eu sei que N é maior ou igual a 9, maior que 9, eu tenho a média e eu tenho a variância. Tá, Como eu aham. botaria isso no P norm? Ah, entendi. É bom, o N aqui, na verdade, é um número inteiro, né? Então tem que fazer a correção de continuidade, não é isso? Certo, sim. Aí, deixa eu me livrar disso aqui. Aí você teria que. Eu começaria assim, ó, P de N maior do que 9. Aí eu ia olhar aqui e fazer algum gráfico desse sentido. Então o que eu tenho é o 9 aqui. Seria, sei lá, algo assim, né? E aí, como eu quero maior do que 9, eu quero essa área aqui à direita. E a correção de continuidade, então eu tenho que incluir mais um epsilon à esquerda, né? Uhum. Isso é a mesma coisa que P de N maior ou igual a 8,5, né? Uhum. E aí eu aproximo por uma normal. P de x maior ou igual a 8,5. Se eu não me engano, isso aqui é uma binomial, então vai ter uma probabilidade. Eu sei que n vai ser binomial, np, né? N. Sim. A média é np e a variância é NP, np1 menos p, certo? é 1 menos P. Então, desculpa, eu anotei errado. Como eu estou falando de binomial, eu tenho que parametrizar sempre pelo n e pelo p. Então, Sim. quando eu for aproximar pela normal, então x vai ser distribuição normal. Aí sim, aí o primeiro parâmetro é a média da normal NP, o segundo é a variância, NP1 menos P. Então, o que tem que fazer? Tem que calcular isso, Certo. calcular isso. Vou chamar esse cara de Mi, Sim. esse cara de Sigma, né? Aí, para calcular isso, você usa 1 menos P norm, né? Sim. 8,5 Mi e Sigma, não é isso? Não é? Entendi. Faz sentido? Faz. Então é sempre assim, olha, o primeiro cara é o quantio, né? No caso, é o valor no eixo X. Então, o primeiro cara é esse cara aqui, 8,5. O Certo. segundo é a média e o terceiro é o desvio. Padrão. Então, seria algo assim. Por que 1 menos P norm? Porque o P-norm, ele só dá a probabilidade à esquerda, né? Sim. O No caso de P-norm, ele só dá à esquerda a probabilidade. Então, eu tenho que fazer um menos para pegar a parte da direita. Faz sentido? Fez. Saquei. Eu vi agora que o João estava mandando mensagem. A gente lançava 120 vezes. Pois é, porque quanto mais era a questão da gravidade, né? Porque quanto mais vezes você lançar, mais informação você tem para estimar esses carinhas aqui, ó. É por isso que você faz várias vezes. Mas eu, como estatístico, faria para tempos diferentes, porque eu consigo recuperar a curva. Porque enfim, aí eu acho que isso dá para mostrar que de fato é um pouco mais genérico, porque você mostra
você consegue argumentar qual é a relação, se é quadrática, se é linear, se é cúbica. Se eu não me engano, a gente fez isso no terceiro experimento de FISESP 1. Se tiver alguma documentação disso, alguém se importa de me mandar? Só para eu poder, de repente, replicar e aí mostrar para vocês de algum jeito. Eu posso mandar sexta. Beleza. É que hoje Obrigado. tem teste de mecânica e depois tem Não, teste não, de não. FISESP. Não deixa de estudar para os testes por causa disso, não. Sei que 9 horas da noite de quinta-feira eu vou ter meu descansinho. Aí eu posso mandar isso. Tranquilo. Mas deu para entender a questão do P-norme? Deu sim. De boa? De boa. Então tá. Porque se eu ficasse fazendo a padronização toda hora, eu ia perder muito tempo. É verdade. A padronização é importante, porque, por exemplo, você consegue calcular coisas nesse sentido aqui. E mais à frente, para fazer teste de hipótese, vai ser importante. Mas para calcular probabilidades da normal, você simplesmente usa um P-norme e acabou, né? Resolve o teu problema. Eu nunca mais precisei usar tabela desde que eu terminei a graduação, então... eu ia só falar mais uma coisa com vocês. Deixa eu fazer só um exercício, porque foi de uma coisa que eu achei que eu falei pouco na aula. Eu nem sei se, na verdade, eu mencionei, né? Então, eu acho que é importante mostrar para vocês. E está relacionado com essa questão do P-norme. Só que, na verdade, é com Q-norme. Eu falei com vocês dessa função? Não lembro. A Q-norme é para calcular quantil. Eu acho que quando o senhor abriu o R pela primeira vez, você acabou lendo a descrição de cada uma função. Mas eu não sei se o senhor chegou a fazer algum exercício que precisasse usar. Você só deve ter mostrado uma hora ali como é que fazia e tal. Eu acho que eu não cheguei a fazer com vocês. Deixa eu fazer, então, esse exercício da prova. É da P1 de 2019.2. É questão 3. Qual item que fala disso? Eu acho que é o item C, mas bom, enfim, acho que a gente pode fazer os outros só para fixar. Vocês conseguem ler nesse tamanho que está aqui ou está muito ruim, muito pequeno? Agora ficou pior ainda. Mais ou menos. Mas que eu consigo abrir aqui a prova. Isso, se vocês puderem ver, dá uma olhada lá. É 2019.2. Tá. Aí eu vou lendo com vocês e anotando aqui. Então a questão 3 fala assim: no processo de produção de vinho de uma determinada vinícola, a concentração total de açúcares de todos os vinhos produzidos é assumida como uma distribuição normal de média 12 gramas por litro e desvio padrão 5 gramas por litro. Então, se a gente anotar aqui, né, X representa o quê? Concentração de açúcar. Concentração de açúcar isso é num determinado vinho, né? Então ele está dizendo que X segue distribuição normal e a média é de 12 gramas por litro. Aí eu vou omitir as unidades, tá? E o desvio padrão é de 5. Se o desvio padrão é de 5, então a variância é 25. Então sempre cuidado na hora de ler com o que é desvio e o que é variância, tá? É muito comum confundir. Então um vinho é considerado seco se ele possui no máximo 5 gramas por litro. Então isso aqui quer dizer que o vinho é seco se o X for no máximo 5 gramas por litro, né? Então se X for menor que 5 é um vinho seco. Ele é meio doce, então semidoce. Se aí aqui é se o X estiver entre dois valores, não é? Se possui concentração de açúcar entre 5 e 20. E acho que deve ter mais uma coisa, né? E doce se possui concentração maior que 20. Beleza. Professor?
Oi, pode falar. Faz diferença botar x menor ou igual a 5? Boa pergunta. Não, porque x é contínua, certo? Como a variável aleatória x é normal, quer dizer que ela possui densidade, né? Ou seja, a densidade é contínua. Se eu incluir x igual a 5, p de x igual a 5 é zero, né? Na verdade, p de x igual a qualquer constante é zero. Isso para todo C pertencente aos reais. Ou seja, tanto faz se eu vou incluir o 5 ou se eu não incluir o 5, é a mesma probabilidade. Aí por isso, quando eu estiver falando, é sempre quando a variável é contínua, tá? Se o x fosse discreta, tipo binomial, Bernoulli, aí ia fazer diferença. Mas como o x é contínuo, eu posso botar a igualdade onde eu quiser ou não colocar também onde eu quiser. Beleza? Beleza. Tá. E vamos lá. Agora a gente vai ver... Bom, então, faltou só anotar o vinho doce, né? Mas o vinho doce deve ser o que está faltando, né? X maior do que 20. Qual a proporção de vinhos do tipo seco produzido pela vinícola? Bom, qual é a proporção de vinhos secos? A proporção de vinhos secos vai ser, como bom, é proporção um valor entre 0 e 1, né? Vai dar a probabilidade de x ser menor do que 5, né? Aí vamos lá para o nosso P norme para calcular isso. Então vai dar P norme no ponto 5. Qual é a média? A média é 12. E aí no R, o terceiro cara não é a variância, é o desvio. Então tem que entrar o 5 e não o 25, tá? Então, P enorme disso daí deu 0,0807. Tá bom? Bem tranquilo, né? Só para mostrar outro exemplo, você pode... Esses caras são argumentos e têm nomes, tá? Então, se você quiser, pode escrever assim também, que dá na mesma, tá? Então, o nome do segundo argumento é min, sempre. O do terceiro é SD, que é Standard Deviation. Se você aloprar e colocar coisas aqui que não são o nome do argumento, tipo as que poderiam ser razoáveis, tipo mi, ele vai dar erro, tá? Enfim, é só para especificar quem são os parâmetros. Se você quiser ter certeza de que colocou tipo na ordem certa, às vezes você pode esquecer, qual é o primeiro termo mesmo? O primeiro termo é o contínuo ou o primeiro termo é a média? Você pode especificar assim, que aí não importa a ordem. Mas se você vai botar o min primeiro, SD, mas se você colocar nome para os argumentos, ele vai fazer sem problema nenhum. Então vamos ver qual é o próximo item. Item B. Entre os vinhos que não são do tipo seco, qual é a proporção de vinhos do tipo doce? Então, qual é a proporção de vinhos do tipo doce? Ele é doce se for maior que 20, o X. Ops. Se o X for maior que 20, mas isso é dentre os vinhos que não são do tipo seco, né? Então, é X maior do que 5. Tudo bem? Como é dentre, eu estou restringindo o espaço amostral aos X maiores do que 5. Então, tem um condicionamento aqui, tá? Então, isso aqui vai dar P, pela definição de probabilidade condicional. Isso é A dado B, vai ficar A, P de A, interseção B, dividido por P de B. É o carro da pamonha passando aqui do lado. P. Aí o que vai dar essa interseção? X tem que ser maior do que 5 e maior do que 20. Bom, essa interseção é X maior do que 20, certo? X maior do que 5. Bom, aí para calcular isso, como é que eu faço? Eu venho aqui no R. Esse é o Skype. Engraçado que o RStudio e o Skype tem o mesmo... Tem um negócio bem parecido. O íconezinho. Então vai dar x maior do que 20. Isso aqui vai ser 1 menos P enorme de 20. É 1 menos porque é x maior, tá?
Então, qual é a média? A média é 12 e o desvio é 5, dividido por 1 menos enorme de 5. E aí eu tenho que colocar também a média 12 e o desvio 5. Tá? E aí isso deu 0,0596. Tá? Opa, falei 9, escrevi 6. Tudo bem? Professor, Oi. por que dá x maior que 20, dado que x maior que 5? Eu não peguei. Essa parte aqui? Não consegui pegar. Do enunciado, olha. Ele está falando entre os vinhos que não são do tipo seco. Então, se o vinho não vai ser do tipo seco se o X for maior do que 5, concorda? Sim, certo. Né? Porque o vinho é seco se X é menor. Então, o vinho não vai ser seco se o X for maior do que 5. Então, ele está perguntando, entre os vinhos que não são secos, qual é a proporção dos vinhos do tipo doce? Tá. Então, ele está restringindo o espaço amostral a ser só dos vinhos que não são secos. Então, sempre que tiver essa ideia de restrição do espaço amostral, é condicional. Entendi. Tá? Uhum. Professor, pode voltar lá no R rapidinho? Claro. Deixa eu só melhorar isso aqui. Vou colocar aqui para a direita. Pode falar. Não, eu queria ver se eu fiz certo. Não, tá certo, sim. Valeu. Tá. De nada. Aí só toma cuidado, se vocês forem usar outro software que não é o R, tem que ver quais são os argumentos, tá? Pode ser que mude, pode ser que troque a ordem, pode ser que seja padronizado pela variância ao invés de padronizar pelo desvio. Então tem que dar um help no software que vocês forem usar para descobrir. Aqui ele já me diz, se eu deixar o mouse em cima, ele já me fala que é penor, como é que é a sintaxe da função. Enorme, que é o quantil, é o primeiro argumento, o segundo é a média e o terceiro é o desvio. Ficou alguma dúvida nessa parte? O que eu queria fazer basicamente era mais o item C. Vamos ver. Mas tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida? Agora certinho. Tá. Então vamos ver o que o item C diz. A vinícola dá uma classificação especial aos 1% dos vinhos com a maior quantidade de açúcar. Então, acima de qual quantidade de açúcar um vinho recebe essa classificação? Né? Então, como assim? Vamos ver. Está falando aqui, a vinícola dá uma classificação especial aos 1% dos vinhos com a maior quantidade de açúcar. Então, se eu escrever aqui, se eu colocar aqui a minha normal, a concentração de açúcar tem média 12. Então, a densidade das concentrações de vinho tem essa cara aqui, né, centrada no 12. Aí, ele falou que os 1% mais doces são são esses vinhos que caem aqui, tá? Recebem uma classificação especial. E ele está perguntando, né, acima de qual quantidade de açúcar um vinho recebe essa classificação. Então, se eu chamar isso aqui de Q, né, o que eu quero, bom, e aqui é 1%. Então, aqui tem a probabilidade de 1%. Então, eu quero ver se não é isso. Ele está perguntando quem é o valor de Q, quem é o valor de Q, tal que, tal que P de X maior do que Q é igual a 1%. Vê se não é isso, do enunciado da questão. Repara que é um pouquinho diferente. Oi? É isso mesmo. Tem a questão da lista que é parecida. Não com vinho, mas que pede o quantil. Tá. Eu achei que eu não tivesse posto na lista. Que bom que eu botei. Aí eu só queria mostrar para vocês como é que vocês fazem isso no R, né? Porque nota que é diferente aqui. Lá no R a gente sempre fazia usando a P-norm, mas a P-norm eu tenho que dar um valor
numérico e ele vai me cuspir uma probabilidade, que é a probabilidade acumulada à esquerda. Aqui eu quero o contrário, eu quero dar uma probabilidade à direita e eu quero obter quem é o quantio, né, quem é o valor que deixa aquela probabilidade à direita. Aí eu vou notar o seguinte, que isso é equivalente a dizer que a probabilidade de x ser menor do que q, e aí eu posso botar o igual, posso não botar o igual, tanto faz, vai dar a mesma probabilidade. Isso aqui vai dar 0,99, concorda? Porque se for 1% à direita, à esquerda tem 99%. Vamos ver como é que a gente faz isso lá no R. Tá? Aqui eu tenho uma função que chama QNorm. Tá? O que essa função ela me dá? Ela me dá exatamente o quantio da normal. Tá? Então eu quero o quantio da normal com probabilidade 0,99 e é sempre o quantio à esquerda. Tá? Por isso que eu fiz essa transformação. Eu passei de x maior do que q para x menor ou igual a q. Então eu tenho que especificar q enorme 0,99, média 12, desvio 5. Aí ele já me deu quem é o quantio direto. Né? Então q igual a 23,63. Beleza? Se eu tiver na dúvida, eu posso vir aqui e pedir um help dessa função, que é enorme. Eu acho que deve ter sido isso que eu fiz na outra aula. Na primeira aula que eu falei com vocês de normal. Olha, o que acontece é o seguinte. Só vou deixar um pouquinho aqui para eu conseguir depois puxar de volta. Aqui ele me dá não só a Q enorme, mas todas as outras, né? D enorme, que é o valor da densidade da normal no ponto X, P enorme, que é a acumulada da normal no quantio Q, e a Q enorme, que é o quantio de probabilidade P. Tá vendo? Aí olha só, ele me diz aqui, se eu for nos detalhes, aqui no valor, né? D enorme me dá a densidade, P enorme me dá a função de distribuição, que é a função acumulada, né, a mesma coisa. A Q enorme me dá a função quantio. E aí bom, eu acho que o help tá bastante resumido, ele só diz que é a função quantio, mas a função quantio é isso. É o valor que deixa à esquerda aquela probabilidade que você passar, né? Que você passar para ela. Tá? Então você pode ver o quantio também, que sempre vai ser, né, a inversa da acumulada, tá? No ponto 0,99. Porque a acumulada ela me dá o valor, a probabilidade à esquerda, e o quantio está fazendo o quê? Ele está pegando a acumulada e retornando o quantio, retornando o argumento da acumulada. Então, por isso que é a inversa da acumulada. Mas, enfim, o R ele já dá esse valor automático. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Não, deu para pegar bem também. Beleza. Então, só lembrar dessas duas funções, a Q enorme e a P enorme. Professor, eu tenho uma parada teórica. Eu não entendi Tá. direito o que é a covariância. Tipo, qual o sentido disso? Qual o significado dela? Para que a gente usa? Na prática, a covariância ela é uma medida auxiliar para calcular correlação. Para você, a correlação faz mais sentido? Ou ainda assim, teoricamente, é difícil de ver o que ela significa? Ai, não sei. Tá. Tipo, pela correlação, eu entendo que é para a gente ver algum grau em que uma depende da outra, algo do gênero, não sei. Mas eu não entendo direito o conceito por trás das contas. Tá, beleza. Bom, o que acontece é o seguinte, a correlação é para medir o grau de associação linear entre duas variáveis, né? Então você tem a correlação entre x e y,
ela mede a intensidade da relação linear entre x e y, tá? Como assim? Se eu tiver... Eu vou colocar dois cenários. Se eu tiver um cenário aqui, né, x, e aqui y. E aí eu vou olhar para como se distribui conjuntamente x e y da seguinte forma. Eu amostro um valor de x e de y conjuntamente, tá? Então, se eu tiver algo desse tipo, né, em que cada xzinho desse corresponde a uma amostra. Então, esse cara daqui, ele vai ter associado a ele um valor x1 e um valor y1, que eu mostrei aleatoriamente, tá? Então, se essa for a relação, você tem que aproximadamente é uma relação linear e que tem erros ao redor dessa relação, né? Porque não é determinístico. Então, o que a correlação faz, ela mede qual é o grau da associação linear entre essas duas variáveis. Nesse caso aqui, a correlação é positiva. Talvez aí que eu vou chutar, tá? Que seja, sei lá, aproximadamente 0,7. Porque os pontos estão mais ou menos alinhados, mas não tá perfeitamente alinhado. Enquanto que se eu tiver uma relação entre x e y dessa forma, talvez assim, tá? A reta devia passar pelo meio, mas vou tentar fazer assim. Ela não pega esse valor aqui. Na verdade, nenhum ponto está perfeitamente alinhado, mas elas estão quase que perfeitamente alinhados. Então, nessa situação, a correlação entre x e y vai ser quase igual a 1, tá? E ela vai ser positiva se a relação for crescente entre x e y, ou direta, né? E vai ser negativa se a relação for decrescente, tá? Então, tem essa relação da correlação, né? Ela está mais próxima de 1, que ela está sempre entre menos 1 e 1, e quanto mais perto de 1 ela tiver, mais próximos de serem alinhados vão estar os pontos, né? Agora, pela formulação dela, tipo, pela fórmula, não é simples de ver que é isso que ela está fazendo. Porque o que é a correlação entre x e y? Correlação entre x e y é a covariância entre x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y, né? Pela fórmula, eu não faço a menor ideia do porquê que não faz sentido direto nenhum, assim, tipo, qual é a relação entre essa fórmula e isso, né? É uma coisa que a gente observa empiricamente. Se você for além, né, você consegue escrever essa covariância como que ela representa, que é E de xy menos E de x E de y, mas mesmo assim, olhando para a expressão, eu realmente não sei te dizer por que ela mede, por que ela tem esse comportamento, né, de medir linearidade. Aí, para isso que eu tinha feito aquele exercício com vocês de mostrar que quando existe constante A e B nos reais, tal que o y pode ser escrito como AX mais B, então a correlação entre x e y, né, ela vai ser um valor ou igual a ou menos 1 ou 1. Porque aí eu estou dizendo, pelo menos no caso extremo, em que y é exatamente uma transformação linear de x, a correlação vai dar ou menos 1 ou 1. Ela vai dar menos 1 se o A for negativo, e ela vai dar 1 se o A for positivo. Então, assim, pela fórmula, eu não consigo explicar para você e dizer, é por isso que ela mede a intensidade da correlação linear.
mas por essa propriedade aqui, eu consigo pelo menos dar uma interpretação, né, e dizer, pelo menos no caso mais extremo, em que essa relação é determinística, né, ou seja, dado x, o y está determinado, né, não tem nenhuma aleatoriedade em y que não venha totalmente de x, então eu tenho uma relação perfeitamente linear. Talvez o que eu tenha ficado faltando seria explicar, tá, aí no caso que não é extremo, né, como é que eu sei que se o y for aproximadamente uma função linear de x, a correlação vai dar aproximadamente 1. Né? Isso eu não mostrei para vocês. Fez mais sentido agora? Ou ainda está confuso? Fez. Beleza. Eu posso tentar mostrar uma coisa assim. Ó. Vamos fazer um experimento. Eu vou fazer rápido, tá? Não vou demorar muito tempo com isso, não. Vou fazer assim. Eu vou definir y como sendo ax mais b mais um erro, tá? Em que esse erro é uma normal com média 0 e variância sigma 2. Aí eu vou considerar dois cenários. Sigma 2 igual a 0.001, sigma 2 igual a 0.1 e sigma 2 igual a, sei lá, 1. Então, eu vou usar o R só para poder simular para vocês e mostrar o que, que acontece. Eu vou pegar x sendo R norm 1000. Tá? Isso aqui faz o quê? Ele gera 1000 pontos da normal 0,1. Tá? Eu não mostrei esse comando para vocês antes, mas eu vou usar só para simular. X. Tá, vou gerar x da normal. Eu vou gerar o epsilon, chamar eps, R norm. Eu também vou querer 1000 valores. Só que eu vou mostrar não da normal 0,1, eu vou mostrar da normal 0, 0.001, tá? E agora eu vou chamar o A, vou dizer que o A é igual a 2 e o B é igual a 5. Pode ser, e o B é igual a 5. Então eu já dei as constantes e eu amostrei, isso aqui vai me dar uma amostra, tá? Da normal. Então se eu for aqui plotar ist de x, ele vai fazer um histograma com todos os valores que saíram de x. Vou mostrar para vocês aqui. Então, olha como é que a minha amostra se parece. Tá? Aqui, em cada barrinha, ele aglutinou todo mundo. Então, ele amostrou alguns valores entre menos 1 e menos 1,5. Todos os que estão entre menos 1 e 1,5 estão aqui com essa altura. Tá? E aqui tem as frequências. Então, dá para ver que está aproximadamente normal. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou mostrar o epsilon também. Vou dizer que o A é igual a 2 e o B é igual a 5. E eu vou definir quem é o Y. Meu Y vai ser A vezes X mais B mais o epsilon. Isso aqui, o X é um vetor de tamanho 1000. O epsilon é um vetor de tamanho 1000. Quando eu escrevo assim, ele soma entrada a entrada, tá? Então você vai ter uma amostra de Y quando eu fizer isso. Vamos ver quem é a amostra de Y. Este Y. Tá? Deu outra normal. Você vê que mudou a escala. Aqui está de menos 3 até 3. Quando eu for olhar para o Y, vai estar entre menos 2 e 12. Mais ou menos. Tá? Aí o que eu queria mostrar para vocês era isso. Olha. Eu queria plotar Y igual a Y, X igual a X. Olha só como é que estão alinhados o X e o Y. Por quê? Porque a variância é muito pequena, o erro, em geral, vão ser valores muito pequenininhos. Deixa eu mostrar quem é o epsilon. Olha só, toda a minha amostra de erros, ela vai de menos 0,03 até mais 0,003. Então é muito pequeno. Então os pontos estão quase todos alinhados. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular quem é a correlação entre x e y. Olha só, deu muito próximo de 1. Aí eu posso ficar brincando aqui, olha. Ficar colocando... Vamos ver. Colocar outros valores, tá? Aqui eu botei 0,01, vou botar 0,1. Agora, os erros não vão estar mais tão pequenos. Ainda assim, visualmente, né, eu não consigo distinguir. Então vou colocar 0,1.
para a variância dos erros. Olha como é que agora ficou menos alinhado. Tá? E olha o que aconteceu com a correlação. Foi diminuindo. Então, se eu pegar aqui, sei lá, 1, que é um caso um pouquinho mais extremo, aí o que vai acontecer? Olha só agora. Agora, a relação entre x e y não está mais tão perfeitamente alinhada. E olha o que aconteceu com a correlação. Caiu. Aí eu posso fazer vários testes. Eu posso botar negativo aqui. Aí vamos ver o que vai acontecer. A relação entre x e y, tá vendo? Ficou negativa. E a correlação ficou negativa também. Razoavelmente próxima de 1. Se eu colocar uma variância mega grande aqui, aí vocês vão ver que a correlação vai ficar pequena. Tá vendo? Bem próxima de 0 e os pontos estão ao redor de uma linha horizontal. Tudo bem? Tá. Mas o meu ponto é esse, é que a interpretação você não consegue ver pela fórmula. Você só vê, tipo, simulando e gerando as coisas. Agora que eu vi você fazendo isso, eu acho que a gente usa um pouco disso em Fizesp. Eu vou realmente mandar depois para você ver. Não, eu imagino, porque o que você vai fazer é calcular exatamente a correlação, mas não linear, né? Uma correlação seria quadrática aqui, entre o T e o S. E quanto mais próximo de 1 for essa correlação, né, mais alinhado os pontos vão estar. Não numa linha, mas tipo numa curva. Spoiler, nunca é próximo de um experimento, sempre dá errado. Pois é. É complicado, né? Mas assim, vocês fazem tudo no mesmo tempo, né? Aí o fato de ser tudo no mesmo tempo é um pouco. Eu acho que é um pouco mais sujeito ao erro de medição do que se você medir em vários tempos diferentes. Porque com vários tempos diferentes você tem essa amarração, entendeu? Entre os pontos da curva, né? Então ele vai ter que passar no meio dos pontos, em geral, a variância das estimativas do S0, do V0 vai ser quadrática. Então acho que para esse experimento aí de achar a gravidade, a gente usava vários tempos, eu não tenho certeza. Ah, entendi. Ah, mas é legal, porque eu sei como faz na teoria, mas eu nunca sentei para fazer na prática, então não sei quão ruidoso vai ser o experimento. Mas eu acho que é legal, essa é uma coisa legal de mostrar depois para vocês. É muito feio. Não é legal. Não. Nossa, já tive que refazer tanto experimento porque tava uma bosta. É. Enfim, ciência é assim. Bom, mais alguma questão, pessoal? Eu fiquei mó tempão falando, eu espero que pelo menos tenha dado uma noção intuitiva um pouco melhor para vocês dessa parte de correlações de covariância. De novo, ainda em covariância, teve uma coisa que quando eu estava lendo o livro, ele dava uma propriedade, e eu não sei, eu olhei para aquilo ali e fiquei tipo, pô, tá escrito certo mesmo, é isso? Eu sou tão idiota que eu não estou conseguindo ver. Ele falava que a covariância de x, de uma variável bidimensional xy, era igual à variância de x. Isso deve ser só para algum caso muito específico. Eu fiquei tipo, cara, deve ter alguma coisa errada aqui, deve estar faltando. Porque, pra mim... Deve ser covariância entre x e x. Ah, deve ser. Tudo bem? Faz sentido. Porque aí essa covariância, a definição é E de x vezes y, né? Menos E de x é de y. Aí, se o y for igual a x, vai dar exatamente igual a variância. Eu acho que ou saiu um erro de digitação, e aqui deveria ser x, ou então... Ou eu vi errado mesmo. Pode ter sido. O que mais, pessoal, vocês gostariam que eu fizesse? Professor? Oi, pode falar. Numa questão tipo aquela 4 da última lista que o senhor fez, que ele aproximava o binomial para padrão e o senhor somou 0,5 dentro da padronização para corrigir. Eu faço isso sempre que for uma aproximação e o valor, por exemplo, tiver maior, não maior, igual. Foi só uma dúvida que eu fiquei na hora de fazer. Esse aqui, né? Vai depender de se for maior ou igual, ou se for menor, então
o que acontece é o seguinte. Eu acho que eu tinha isso desenhado em algum lugar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que estava nas notas que eu fiz no papel. Contínuos. Teorema central do limite deve ser isso. Deixa eu ver se eu consigo achar rápido aqui, porque eu tinha um desenho que eu gostava de usar para aproximar. Achei. Para falar de aproximação de normal. Cadê? Era algo assim, ó. Eu tenho, vou fazer assim, x binomial np. E aí eu quero usar o y como sendo, eu quero usar o y para aproximar o x. Então eu tenho que colocar o y sendo normal, né? Quem vai ser a média do y? Vai dar np para bater com a média do x, e a variância vai ter que ser np 1 menos p para bater com a média com a variância do x, tá? Então isso aqui tem que ser para n grande. Para n grande, tá? Aí, deixa eu desenhar aqui. O que eu tenho é o seguinte. Eu tenho P, se eu tiver algo assim, né? X maior ou igual a A, menor ou igual a B, isso aqui vai ser aproximadamente igual. Aí vamos desenhar aqui para saber exatamente o que está acontecendo. Eu tenho A e eu tenho B, tá? Então, eu vou ter algo assim. Nossa, o desenho fica 1000 vezes melhor do que no papel do que aqui. Tá? Então, quando eu quero A e B, eu quero toda essa barra. Né? Eu quero tudo isso. Então, pelo desenho, eu sei que eu quero calcular como sendo... Eu sei que eu vou calcular como sendo A menos 0,5, que é para pegar essa parte aqui. E aqui eu vou usar o Y, né? E eu vou pegar o Y menor do que B mais 0,5. Que é para pegar essa parte daqui da direita também. E aqui eu posso botar maior ou menor ou igual, tanto faz. Porque quando eu vou jogar para o Y, eu já estou na variável que é contínua. Então, tanto faz a igualdade. E aí, para os outros casos, você pode usar o mesmo desenho. Quer dizer, um desenho análogo. Se eu quiser, por exemplo, P de X está entre A e B. Aí como é que você faz isso? Isso vai dar aproximadamente igual a P, aí eu venho aqui e desenho, né? Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Né? Sempre as mesmas barrinhas. Aí agora, olha só, agora é X maior do que A. Então não quero incluir o A. Então vou começar só daqui. E o B aqui é X menor ou igual a B. Então eu quero tudo isso aqui. Então como é que eu vou fazer? Agora eu vou aproximar a partir de A mais 0,5, que é para excluir essa barra. Né? E aqui tanto faz a menor ou igual, maior ou igual. E no caso do B, eu vou somar 0,5, tá? Beleza? Então é só, eu posso ter esse desenho em mente. Sempre que eu tiver que calcular alguma coisa assim, né? E aí talvez eu tenha feito errado na outra questão, né? Eu tenha feito a aproximação ao contrário. Porque eu queria maior do que 9, né? Eu acho que eu fiz 8,5. Deixa eu ver. Deixa eu subir aqui. Verdade, olha, eu fiz 8,5. Como eu queria maior do que 9, deixa eu colocar aqui. Eu queria algo assim, né? P, N maior do que 9. Então, o meu desenho ficaria assim. Ficaria o 9 aqui. Aí eu desenho algumas barrinhas. Como eu quero maior do que 9, eu não quero que entre essa barra.
Então eu deveria ter feito aproximadamente igual a y maior ou igual a 9,5, não 8,5, tá? Então quando vocês forem depois, refaçam então essa questão, mas usando a correção de continuidade certa, tá? Bom, então desculpa por ter errado ali, eu realmente pensei, fiz meio que sem pensar, porque eu não reparei, eu não dei importância pro fato de ser maior aqui. Se fosse maior ou igual pelo desenho, aí sim, né? Aí eu gostaria de incluir toda a barra, e aí eu faria com y maior ou igual a 8,5, tá? Mas ajudou esses desenhos a visualizar como que faz a correção? Ajudou, mas só na prova mesmo que está essa questão, ele faz no gabarito oficial, ele fez com 8,5 também. Não, eu faria com 9,5. Tá bom. Ah. O desenho ajudou, sim. Pois porque olhando do desenho, né, é o que faz mais sentido mesmo. Talvez o que tenha acontecido era isso, sei lá. Na hora da pessoa redigiu meio que no automático e acabou não levando esse tem uma diferença de digitação, porque aqui na lista tá N maior que 9, lá tá maior igual, acho que foi isso. Ah, entendi. Ah, então faz sentido. Beleza? Beleza. Obrigado. De nada. Mais alguma coisa, pessoal? Ainda tem um bom tempo até terminar. Eu tô sem dúvida de lista agora. Tô só anotando aqui algumas coisas que vocês falaram para de repente eu incorporar nos slides que eu não tinha. Esses desenhos eu acho que ajudam um pouco, né? Eu posso voltar lá e colocar nos slides. Que pelo menos a gente vai mexendo à medida que for dando o curso de novo, vai incluindo essas coisas que ajudaram vocês a entender melhor. Alguém tem mais alguma questão, pessoal? Alguma coisa que vocês tenham feito que não tenham entendido? Ou alguma questão que tenha ficado estranha, tipo, sei lá, das listas ou algo assim? Não, no geral deu pra fazer ok, deu pra fazer bem. Entendi. Bom, então eu acho que eu posso olhar. Deixa eu ver se eu vou pegar algumas coisas aleatoriamente, né, nas listas para resolver, para fazer com vocês, se vocês acharem que vale. Eu queria, por exemplo, pegar alguma questão de conjunta, né, que tenha que calcular covariância para mostrar para vocês como é que eu faria, né? Talvez essa daqui. Alguém fez essa questão? Essa questão número 1 da lista dos capítulos 3 e 5. Eu cheguei a fazer assim. Calcular a covariância foi tranquilo? Foi meio chato, mas deu pra sair. Eu acho que assim, dá pra, de repente, é legal de fazer, porque quando eu me lembro que o que eu falei com vocês era assim, tem que achar quem é a distribuição do x vezes y, né? E depois calcular a covariância, para calcular o valor esperado de x, y. Na verdade, dá para fazer um pouco mais rápido, né? Aí eu só queria fazer para mostrar como é que era. Por exemplo, deixa eu olhar aqui, Q1 de 2014, 1. Eu faria assim, deixa eu só então completar a tabela do item A. Então eu tenho x aqui, y aqui, menos 1, 0, 1,
P de x igual a x, aqui vai dar menos 1, 0 e 1, P de y igual a y'. As linhas horizontais saem muito mais retas do que as verticais por alguma razão. Eu vou colocar só os valores aqui. 1,8, 1,8, 1,8, 1,8, 1,8. E aqui 0, tá? E aí ele me diz, aqui tem 2/8. Então no A ele me fala que y igual a menos 1 dado x igual a menos 1 é igual a 1/3. Tá? Aí eu só vou colocar outra cor aqui para poder preencher, tá? Aí, bom, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar a preencher coisas aqui e depois, quando eu não tiver conseguido mais preencher, provavelmente eu vou ter que usar essa informação. Então, olha, eu sei que o P de x igual a 0 é 2/8. Então, x é igual a 0 vai ser... Bom, x vai ser igual a 0 se o x for 0 e o y menos 1. Se o x for 0 e o y 0, ou se o x for 0 e o y for 1. Então, se eu somar essa linha, vai ter que dar 2/8, ou seja, aqui vai dar 1/8. Tá? Que mais? Dá para preencher mais alguma coisa? Acho que não, né? Aí eu já vou ter que usar essa informação. Eu acho que dá para usar. Dá? Aonde? A terceira coluna. Terceira coluna. Ah, é verdade, obrigado. 3/8, né? Aí eu acho que agora não deve dar mais, né? Professor, Oi. Pode colocar o 1 também, no caso. Ah, é verdade. Mais alguma coisa? Eu acho que agora não dá, né? Porque aqui ficam 2, aqui ficam 2, aqui ficam 2, e aqui ficam 2 também, aqui 2, aqui 2. Aí eu tenho que começar a usar essa informação, né? Isso vai dar P de y igual a menos 1 e x igual a menos 1 sobre P de x igual a menos 1. Então, quem é y menos 1, x menos 1? Vai ser essa quantidade. Vou chamar isso aqui de A. Então, isso aqui vai dar A sobre... E essa quantidade aqui é A mais 1/4, certo? Que é A mais isso, mais isso. Então, A sobre A mais 1/4 é igual a 1/3. Aí agora vai dar para fazer tudo, né? Vai ficar A igual a 1/3 de A mais 1 sobre 12, não é? Ou seja, 2/3 de A igual a 1 sobre 12, que resulta em A igual a 3 sobre 12, que é 1/4, 1/8, foi isso? Se o A for 1/8, vai dar 1/4 vezes 1/3, 1 sobre 12, é isso. Então A deu 1/8. Logo aqui eu vou entrar com 1/8. Aqui vai entrar 1/8 mais 1/4, dá 3/8, né? Agora já dá para completar tudo. 3 com 2 dá 5, então sobrou 3/8. Aqui vai ficar 1/8, aqui vai dar 2/8 e aqui vai dar 3/8, né? Tudo bem? Eu acho que isso fecha o item A. Aí eu queria fazer só o B para a gente ver a parte de correlação. Então o B, eu já vou calcular direto a covariância, na verdade. Eu vou calcular direto a covariância. Covariância de XY vai ser E de XY menos E de X
E de Y. O E de X o E de X e o E de Y são fáceis, né? É só calcular o valor esperado a partir desses valores. Então, por exemplo, o E de Y é menos 1 vezes 3/8 mais 0 vezes 2/8 mais 1 vezes 3/8, né? O que eu vou fazer é só olhar aqui, né? Suporte vezes probabilidade, suporte vezes probabilidade, suporte vezes probabilidade. Para o X é a mesma coisa, né? Nota que o X e o Y têm a mesma distribuição. 3/4 é associado ao menos 1, 3/8 associado ao menos 1, 3/8 associado ao menos 1. 2/8 associado ao 0, 2/8 associado ao 0, 3/8 associado a 1, 3/8 associado a 1 também. Então, o valor esperado de X é igual ao valor esperado de Y, porque tem a mesma distribuição. Tá? Isso aqui vai dar 0, não é isso? E aqui 0 também. Agora, o ponto que eu queria comentar com vocês era esse aqui, ó, é de X vezes Y. Eu poderia calcular a distribuição de X vezes Y e depois calcular o valor esperado dessa distribuição. Dá para fazer. E foi assim que eu tinha falado para vocês fazerem na última aula. Mas eu também posso usar, escrever assim, eu também posso usar aquela lei de cálculo de probabilidade, de cálculo de esperança de funções de variáveis. Isso aqui é a soma sobre todos os valores possíveis de X, todos os valores possíveis de Y, aplicados na função, isso aqui é uma função g de x, y. Então aqui vai ficar g de x, y. Então vai ser, quem é a g? A g é o produto. Então vai dar x vezes y, que multiplica p de x igual a x, vírgula, y igual a y, tá? Aqui eu tenho que usar conjunto, eu não posso separar, tá? Isso aqui vai ser diferente de fazer p de x igual a x vezes p de y igual a y, em geral, tá? Eu só vou poder separar se forem independentes, então a regra diz que eu tenho que separar na conjunto. Aí isso aqui fica mais fácil, né? Porque quer dizer que eu vou ter que pegar todas as combinações possíveis. Então vai dar, pelo menos eu acho, né, que vai ser mais fácil, vai dar menos 1 vezes menos 1, que multiplica p xy menos 1, mais 0 vezes menos 1, que multiplica p xy 0 menos 1, mais 1 vezes menos 1, que multiplica p de xy 1 menos 1, e assim sucessivamente, tá? Porque assim eu não preciso calcular quem é a distribuição do produto. Eu já olho direto vou mostrar aqui para a tabela, né? Então eu pegaria menos 1, que é essa parte, e multiplico pelo produto. Né? Menos 1 vezes menos 1, e eu pego o corpo da tabela. Aqui eu vou multiplicar por 0, porque vai estar 0 vezes menos 1, né? Então esse cara daqui não vai ser importante. Então eu posso fazer assim, eu posso somar dentro do corpo, né, da tabela, e aí as ponderações vão ser os produtos do que tiver na marginal, tá? E aí alguns produtos vão sair, vão embora. Por exemplo, essa parte toda aqui vai dar 0 quando eu for somar, e essa parte toda aqui também vai dar 0, porque vai estar multiplicando o 0 aqui que aparece nas marginais, aqui, tá? E aqui. Então, na verdade, isso aqui vai se reduzir a só esse valor, esse valor, esse valor e esse valor. Então, vai ser menos 1,
pxy menos 1 mais menos 1 px y menos 1 mais 1 menos 1 px y menos 1 mais 1 px y 1. Tá? Porque sempre que eu for pegar outros caras, os outros que estão faltando vão envolver algum zero em algum lugar. Então eu jogo fora. Aí fica, bom, pelo menos isso daqui reduz, né? Você só tem que calcular 4 termos. Fez sentido isso? Fez. Não sei se na prática ajuda tanto assim, né? Mas sei lá. É um outro jeito de fazer. Sem precisar achar quem é a distribuição do XY para depois calcular o valor esperado. Uhum. Bom, aí era isso que eu queria fazer dessa questão 1. De resto é tranquilo, né? Pergunta se x e y são independentes, né? Na verdade, provavelmente não vai ser porque tem um zero aqui no meio, enfim. Mas essas outras partes eu acho que eu não preciso fazer. Ou posso deixar para vocês fazerem depois. Deixa eu ver. O João colocou uma pergunta aqui no R no chat. Minha maior dificuldade era com o R, não conseguia instalar, mas agora eu estou usando o simulador online de R. Legal isso. Então, gente, se vocês quiserem, podem usar esse link. Eu demorei 50 minutos para instalar o R, porque eu, sem querer, cliquei na versão para Linux, em vez de para Windows, e aí não estava dando certo. Aí depois eu vi que eu tinha feito cagada e eu instalei em 3 minutos. Pois é, o meu é Linux, então, tipo, eu uso essa parte, né? Mas, realmente, você instalar a versão que não é para o sistema operacional vai dar problema. Mas achei legal isso aí, eu não conhecia esse R online, não. Poxa, maneiro isso. Então quer dizer que eu posso de, sei lá, pnorme de 0. Dar Ctrl Enter. Caramba, que legal. E ele printou aqui 0,5. Pô, muito obrigado aí pela dica. Eu não conhecia esse site, não. Eu estou fazendo tudo na outra janela. Aí, deixa eu passar para cá que eu posso mostrar para vocês. Era isso que o João estava falando. Nesse site aqui que ele colocou no chat, você pode simplesmente escrever seus comandos aqui e ele faz tudo sem você precisar ter instalado o R na sua máquina. Eu printei exponencial... eu também sou uma mula, né? Printei exponencial de 12, vai dar um valor altão. Nem tão alto assim. Aqui. Ele já printa tudo, olha. Ele deu um print Hello World, aí ele printou aqui Hello World. Depois eu pedi exponencial de 12, ele fez exponencial de 12. E aqui eu tinha posto um pnorme de 0, ele também fez pnorme de 0. Muito obrigado, João. Não conheci isso aí, não. Achei bem legal. Também dá para usar com celular. Pô, muito maneiro. Gostei da ideia. Vocês acham cada coisa. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, não. Bem legal isso aí. Mais alguma coisa, pessoal? O que mais vocês querem que eu faça? Eu acho que não tem mais nada. Que eu né, devendo as listas e provas, acho que eu não tenho mais dúvida. Então, tipo, até a prova tá de boa. Entendi. Eu acho que era essa questão aqui que falava de quantio, olha. Sim. Aqui tem uma distância interquartil. Ele pede mudando. Uma você tem que achar a distância interquartil pela exponencial, e depois você tem que achar a interquartil pela normal.
Ah, sim, sim, é. Pois é, eu queria. O que eu mostrei para vocês no início foi porque na normal você não consegue fazer com integração, né? Usando integral. Na exponencial você consegue porque a densidade da exponencial é tratável, né? É lambda é elevado a menos lambda x. Então esse cara você consegue integrar e você consegue calcular os quantis pela integral. Mas no caso da normal não dá, porque se for padrão, por exemplo, né, que você tem isso aqui, menos x2/2, aí esse cara daqui você não consegue calcular a antiderivada. Ela existe, mas ela não vai ter uma forma analítica conhecida. Então não dá para usar a integração para achar quantio na normal. Aí por isso que eu quis falar com vocês, não, se tiver que calcular quantio, pode usar a QNorm, que é a função que está lá no R. Então, mas vocês conseguiram então fazer os exercícios da lista? Como é que está isso? Vocês já fizeram tudo que está lá ou ainda estão fazendo alguns? Eu consegui fazer tudo da lista. Eu vou ficar só revisando agora a prova para ter um pouco mais de noção de quanto tempo eu consigo fazer. Uhum. E é isso. Entendi. Bom, eu acho que assim, se vocês fizeram todas as questões da lista, eu acho que está muito bem para a prova. Não vai aparecer nada, eu acho que não vai aparecer nada que seja assim, tipo, muito diferente do que tá nas listas, né? Aí por isso que era aquela questão de eu ficar insistindo, gente, façam as listas, façam os exercícios, né, façam até tipo de outras coisas que não estão na lista, tipo das provas antigas, porque aí meio que não tem erro, entendeu? Se você garantir que você tira as dúvidas das questões que aparecem na lista e que você conseguiu fazer tudo que está ali, eu acho que na prova vai ser bem imediato. Sim. E tem muita questão que é parecida, aí o mecanismo de fazer a questão sai mais rápido. Sim. Todas essas questões de tabelinha em geral, né, são bem parecidas umas com as outras. Sim. Então, o mecanismo é praticamente igual. Pois é. Então, pessoal, alguém tem mais alguma questão?